Bom, voltamos aqui para a segunda parte da aula, tá? A primeira parte, só lembrando, né? Lembrando aqui para você o que foi que a gente viu. Pronto, classificação até a aplicação do teorema de Pitágoras. Falei aqui dos elementos, mostrei, né, cada um dos elementos. Chamei a atenção que não há regra para a questão das letras. Um professor chama de uma letra, e aí vai embora, né? Aqui é como se fosse o nosso resumo, onde eu coloquei o que cada coisinha representa. E aqui foi a questão da aplicação do teorema de Pitágoras. O que é que a gente vai fazer agora? Um único exemplo. Mas olha só o que é aí esse exemplo, né? Ele te dá uma pirâmide hexagonal, como eu já te disse. Se a pirâmide ela é hexagonal, é porque a base é um hexágono. Só que aí ele deu outra informação além disso. Que foi que ele disse? Que a pirâmide é regular. Se a pirâmide ela é regular, é porque além essa pirâmide ter base hexágono, o hexágono é regular. Ou seja, todos os lados dessa base são congruentes. E ele disse que a aresta da base é 4 e a altura é 3. A figura não está muito, né? Não condiz muito com o enunciado, mas não tem problema. Por que, Alexandre? Porque, vamos lá, aqui é o vértice da pirâmide. Cadê o segmento que nós chamamos de altura? Está aqui ele. Esse segmento, ele está dizendo que é 3. Cadê o segmento que é considerado o aresta da base? Aqui, ó. 4. Por que não está condizendo? Porque a altura é 3 e a aresta da base é 4, mas aí você vê que está diferente, né? O 4 está menor do que o 3. Não tem problema. Não se preocupe com isso. É só apenas um desenho, tá? Mas aí vale lembrar que, ó, tudo isso aqui vale 4, tá? Por quê? Porque você tem aí uma pirâmide regular. Só terminar aqui. Você tem aqui, ó, como... Beleza. O que mais a gente pode mostrar? Ó, esse segmento aqui, ó, que vai sair lá de cima do vértice e vem para cá, a gente sabe que é o apótema da pirâmide. Se é o apótema da pirâmide, aqui e aqui são do mesmo tamanho. Ah, mas não ficou parecido. Ah, é paciência, né? Mas eu estou dizendo que tem o mesmo tamanho. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. E aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. E o terceiro e último segmento, que vai sair lá do vértice e vem para o vértice de baixo, aqui você vai ter a aresta lateral. Tá? Então tá aí todos os elementos. Aqui vai ser o H minúsculo. Bom, aí olha só o que ele está te perguntando. Nós temos o apótema da base, que eu não colocar aqui. Ó, o apótema da base formou aqui 90 graus, né? Aí a gente chama isso aqui de apótema da base. Opa. E nós temos também um segmento que é o raio, que vai para o vértice. Coloquei aqui todos os segmentos, logo, eu não ia botar não, mas eu vim botar logo todos. Então, aqui é o raio. Tá? Então, tá aí todos os segmentos que a gente estudou. Aí, olha só o que ele está perguntando. E tem a apótema da base, a aresta lateral, a apótema da pirâmide, a área da base, a área da face lateral, a área total e o volume. São vários itens que a gente precisa trabalhar, tá?
Só que a gente não vai resolver nessa ordem. Vamos pegar o que mais convém para nós. Vamos trabalhar primeiramente com a base. Eu tenho a área da base, depois eu vou calcular o apótimo da base. Só que nós sabemos que a base é o quê? É um hexágono regular. Então, cada bichinho desse aqui, ó, é 4. E a gente sabe que a área da base é a área da figura que forma a base. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque é a fórmula da área do hexágono regular. Então, você vai ter 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado é 16. Eu posso simplificar, fica 4. Então, a área da base, 4 vezes 6, 24. 24, raiz de 3 centímetros quadrados. Lembrando que nós temos as unidades, né, que a gente tem que respeitar, tá certo? Então, nesse caso, 24 centímetros, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Ele quer o apótemo da pirâmide. Vamos lá. Mais uma coisa que a gente precisa lembrar. Quando a gente fala de hexágono regular, nós temos uma propriedade específica para o hexágono regular. É que o lado é exatamente igual ao raio. Eu sou obrigado a saber, Alexandrino, isso aí? Bom, com certeza ajudaria. E eu vou dizer por quê. Ó. Vamos lá. Estou na base. Então, se eu estou na base e eu quero o apótema é esse segmento. Então, está aqui o apótema da base. Quem vai para o vértice não é apótemo, é o raio. Então, aqui você vai ter o quê? Raio. Quando você tem o apótema divide o lado ao meio. Então, significa dizer que aqui você vai ter a metade do lado. Quanto é que mede o lado? 4. Então, aqui, ó. E aqui, 2. Perfeito? Ora, se eu sei da propriedade que o lado é igual ao raio, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas a minha ideia não é essa, tá? Vamos supor que eu não sei dessa propriedade. O que eu quero te mostrar é outra ideia. Vamos supor que eu não sei dessa propriedade, não sei. Então, o que é que eu tenho que lembrar? Qualquer polígono regular, a gente tem como saber a medida do ângulo interno. Nesse caso, a medida do ângulo interno é 120 graus. E quando eu traço o raio, ele vai fazer o papel de bissetriz. Ou seja, se o ângulo completo é 120, então isso aqui vale quanto? Vale 60. E é, Alexandre? É. Se eu tiver um quadrado, o ângulo interno, 90. Tracei o raio, aqui é quanto? 45. Se eu tiver um triângulo equilátero, o ângulo interno, 60. Tracei o raio, quanto é que vai ser aqui? 30. Sempre assim. Por isso que o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular são chamados de mais importantes por causa da trigonometria. Eu só tenho a obrigação de saber seno, cosseno e tangente de quem? De 30, 45 e 60. O 30 é a metade do ângulo interno de 60, que é o triângulo equilátero. 45 é a metade do ângulo interno de 90, que é o quadrado. E 60 é a metade do ângulo interno de 120, que é do hexágono regular. Então, por isso que eu posso aplicar trigonometria. E eu estou querendo isso mesmo, tá? Eu estou querendo mostrar
pela trigonometria. Então, aqui eu vou ter. Só colocar aqui. Ó, aqui eu vou aplicar. Ó, eu quero o apótema, é o cateto oposto. E eu tenho o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Então, você vai ter a tangente de 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Valor numérico da tangente de 60 é a raiz de 3, igual a sobre 2. Multiplica meios, multiplica extremos, 2 raiz de 3. Isso aí é o quê? É a medida do apótema. Então quer dizer que se eu aplicasse o teorema de Pitágoras aí, faria a mesma coisa? Sim, ó. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, A ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. O 12, né? Foi mal. 12 é igual a 2. O A é a raiz quadrada de 12. Quando eu fatoro, fica exatamente 2 raiz de 3. Tá? Então, de um jeito ou de outro, eu vou chegar exatamente na mesma resposta. Letra B, aresta lateral. Aí eu vou, ó, o que é aresta lateral? Aresta lateral, vértice da pirâmide. Sai da onde? Sai do vértice da pirâmide e vai para o vértice da base. Beleza. Quem sai do vértice e vem para o centro é a altura da pirâmide. Quem sai do centro da pirâmide, da base da pirâmide, e vai para o vértice, raio. E aí esse triângulo, ele é um triângulo quê? Ele é um triângulo retângulo. Então aqui, ó, esse triângulo. Ah, eu decorei aquelas fórmulas da primeira parte do triângulo retângulo, a aplicação do teorema. Não tem problema não. Se você tem essa facilidade para decorar fórmula, memorizar fórmula, não tem problema. Eu não aconselho porque simplesmente eu não tenho essa facilidade. Por incrível que pareça, tem coisas que eu não consigo simplesmente memorizar, tá? Então eu valorizo muito a figura. Por isso que eu tive que ter uma organização muito própria na construção das figuras. Então aqui eu tenho a aresta lateral, que é o que eu quero. A altura é 3. A altura é 3. E o raio é igual o lado. Aí aqui eu tinha que saber. Para manter essa ordem, eu tinha que saber disso, que o raio é exatamente igual ao lado, ou seja, aqui é 4. Ah, mas é muito fácil, Alexandre. É o triângulo 3, 4, 5. Sim, mas eu vou ter que escrever. Aresta lateral ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Alexandrino, se eu tenho um triângulo retângulo, que um lado é 4, o outro é 3, significa dizer que o terceiro vai ser 5? Não. Como não? Um lado é 3, o outro é 4. Como é que esse aqui é 5? Se é cateto. Como é que um cateto é maior do que a hipotenusa? Então não posso. Eu só posso dizer que o terceiro lado é 5 se o 3 e o 4 for o quê? Os catetos. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, nesse caso, você vai ter que a aresta lateral, 5 centímetros. Bom, então tá aí, ó. Já pegamos a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Ele quer o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é a altura da face. Então, está aqui o vértice da pirâmide. Cadê o apótema da pirâmide? Sai de cima e vem para o lado do hexágono. Beleza. Quando chega, divide ao meio. E aqui eu acabei de determinar. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E aí você vai ter aquele triângulozinho que não entra, né? Ele não entra.
na pirâmide, ele fica na superfície. Não tem problema. Passando aqui para ficar bem definido o triângulo. Beleza. Bom, quem são os elementos? Bom, os elementos eu tenho a aresta lateral, que eu não sei quanto é, 5. A aresta lateral é 5. Eu quero o apótema da pirâmide. Como o lado do hexágono é 4, então isso aqui vale 2. E aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Veja que eu não estou colocando como se fosse fórmula. Aresta lateral ao quadrado, apótema da pirâmide ao quadrado, metade da aresta da base ao quadrado. Não estou fazendo isso. Eu estou construindo o triângulo e, a partir da construção, eu estou fazendo o quê? Aplicando geometria plana, que é o teorema de Pitágoras. Então, H2 vai ser 25 menos 4. Então, o H2 é igual a 21. Eu chego à conclusão que o apótema da pirâmide vai ser raiz de 21. Ele quer a área da face lateral. Bom, como essa pirâmide é reta, a gente sabe que as arestas laterais são todas iguais. Como é regular, você vai ter que todos os triângulos são semelhantes, ou são congruentes, tá? Então, eu vou pegar apenas um triângulo. Eu vou pegar o triângulo VAB. Está aqui ele, ó. VA e B. O que é que eu sei? Eu sei que essa medida, ela, vou chamar esse aqui de T, tá? Esse aqui é o ponto T. O ponto T vai estar aqui, ó. Só que esse segmento é a aresta da base. E a aresta da base foi dividida ao meio. Então, se aqui é 2 e aqui é 2, então a base desse triângulo é o próprio lado do hexágono, que é 4. Como é que eu calculo a área de uma face? É a área do triângulo. Esse triângulo não é um triângulo equilátero, porque aqui é 5 e aqui é 4. Então, ele não é um triângulo equilátero. Eu não sei ângulos. Então, vou falar a fórmula normal, né? Base vezes altura sobre 2. Fórmula normal não, a fórmula mais comum. Então, a área de uma face vai ser 4 vezes a raiz de 21, que é o apótema da pirâmide. Então, fica 4 vezes a raiz de 21 sobre 2. Então, a área da face vai ser 2 raiz de 21 centímetros quadrados. Alexandrino, eu vou multiplicar por 6, é? Não, calma. Eu calculei a área da face, tá? Eu calculei a área da face. Agora, uma face. Agora ele quer a área lateral. Aí sim. Como é que eu calculo a área lateral? É N vezes a área de uma face. Por que eu posso usar isso? Porque a pirâmide é regular. Então, a área lateral vai ser 6 vezes. E uma face, 2 raiz de 21. Então, a área lateral vai ser 12 raiz de 21 centímetros quadrados.
Ele quer saber a área total. Muito bem. A área total é a área lateral mais a área da base. Então, a área total vai ser área lateral, 12, raiz de 21, e a área da base? Não sei. A área da base deu 24 raiz de 3. 24 raiz de 3. Ora, eu não posso simplesmente juntar, né? Porque não são, digamos assim, termos semelhantes. Mas eu posso transformar e pegar valores que são comuns. Então, ó, 12 raiz de 21 é a mesma coisa que 12. 21 é a mesma coisa que 3 vezes 7. 24 é a mesma coisa que 2 vezes 12. Então, aplicando aqui a propriedade dos radicais, eu posso dizer que é 12, aí aqui vai ser, ó, raiz de 3, raiz de 7, mais 2, 12, raiz de 3. Se você observar, você tem 12 raiz de 3, 12 raiz de 3. Então, a área total, você vai ter 12 raiz de 3 multiplicado pela raiz de 7 mais 2 centímetros quadrados. Aí fica assim, Alexandre? Fica feio mesmo, tá? Porque não dá para juntar. Porque um é raiz de 3 e o outro é raiz de 2. A raiz de 3 e o outro é raiz de 7. Então não dá para juntar, tá? Tem que colocar aí o que pode. E por último, o volume. O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume vai ser área da base. Você vai ter a área da base, é 24, né? 24 raiz de 3. O apótema da... Não, a altura da pirâmide é 3 sobre 3. Vai embora. Então, o volume vai ser 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Presta atenção, porque em termos de número, né, 24 raiz de 3 foi a área da base. Só que aqui é centímetros quadrados. A unidade, ela mostra a representação de outra coisa. A área da base está em centímetros quadrados, o volume está em centímetros cúbicos. Como é que eu transformo um no outro? Não pode transformar, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e acabou-se. Tranquilo? Valeu, pessoal. Beijo grande. Nós temos duas partes da introdução aí dos estudos das pirâmides, estudam, e depois a gente já entra com exercícios, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.